Abra comigo sua Bíblia em Juízes, no capítulo de número 2, no verso de número 6 a 13. Hoje eu quero falar da importância do compromisso, o compromisso das nossas vidas. Porque esse mês nós estamos falando sobre família. E existe um aspecto, você que está em casa aí, existe um aspecto na nossa vida que é fundamental nessa passagem de experiência de fé para a vida dos nossos filhos. E esse aspecto é o compromisso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso essa manhã com você, para a gente refletir um pouco nesse texto aqui. Olha o que diz aí Juízes no capítulo 2, do 6 a 13. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um para sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizava em favor de Israel. Filho de Num, servo do Senhor, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim. Depois de toda aquela geração foi reunida e os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito. Presta atenção que isso aqui, eu acho que é o que eu quero trabalhar hoje. Não conhecia o Senhor e nem aquilo que ele havia feito, né? Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, o abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram, adoraram vários outros deuses, povos ao seu redor, provocaram a ira do Senhor, abandonaram ao Senhor, prestaram culto a Baal. Dr. James Dobson, ele escreveu um livro quando as minhas crianças eram pequenas, e a gente leu esse livro e a gente acabou indicando para muitos pais, né? É um livro muito famoso do Dr. James Dobson, que ele diz o seguinte: como lidar com a teimosia do seu filho. Os pais aí, que tem a galerinha aí de 7, 8, e até que maior ainda, porque filho até às vezes 15, 16 anos, e adulto, e casado, e nós é meio teimoso, né? Então não tem jeito. Ele escreveu um livro que o título é muito interessante. Ele disse o seguinte: ser pai não é coisa para covardes. Presta atenção nisso, ser pai não é coisa para covardes. Não é nada fácil ser pai, é uma tarefa que é exigente e difícil. Nós sabemos, nós cristãos que conhecemos a palavra, que a família, quando nós pensamos no aspecto da mordomia da família, a família tem a responsabilidade primeira, na formação intelectual, moral, social e espiritual dos filhos. E pensando nesse aspecto espiritual, lógico que nós poderíamos abordar todos esses temas aqui. Pensando no aspecto espiritual, para nós, espiritualidade tem um significado muito simples. Muito simples. Espiritualidade é uma família que serve a Deus, é uma família que ama a Deus. Espiritualidade tem a ver com uma família que faz a vontade de Deus. Isso significa os valores da família são compatíveis com a palavra de Deus. As decisões da família, as decisões do casal, da família, são tomadas à luz da orientação da palavra de Deus. Então a espiritualidade, portanto, tem esse significado simples: amar a Deus, servir a Deus, viver para Deus. Eu não sei se você tem essa percepção, mas isso foi uma pesquisa feita, que um dos fenômenos muito interessante e triste é que existe uma quantidade enorme de religiosos que estão em clínicas de saúde mental. E quando nós pensamos que nesse aspecto dessa responsabilidade da família, a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso, né? Nas clínicas de saúde mental. E o que chama a atenção também é a quantidade de pessoas presas
com nome de crente. Nome de crente, assim, nomes bíblicos, né? Interessante, irmãos, olha só, a população carcerária tem nome bíblico, não são poucos, né? Os bandidos, as pessoas que estão presas, são filhos de crente. São filhos de crente. Já pensou um negócio desse? Chega lá, qual o seu nome? Isaías. Seu nome, menino, Josafá. Seu nome, Oséias. Seu nome, Elias. Seu nome, Mateus. E o seu nome? Josué. Aí você vai ver, olha só, irmãos, né? É lógico, irmãos, né? Existem muitos pais que se converteram quando os filhos já era grande, mas é um fenômeno no Brasil e na igreja evangélica brasileira, que é um fenômeno, a grande conversão de adultos. A pessoa se converteu, o filho já era adulto. Eu não estou falando disso aqui. Graças a Deus que muita gente converte na idade adulta. E eu tenho que fazer uma ressalva aqui também, que filho de bandido não é necessariamente culpa de pai e culpa de mãe. Né? O filho ser bandido não é necessariamente culpa de pai e mãe, e ser desequilibrado mentalmente também não pode ser culpa de pai e mãe. A melhor defesa disso, o que é? É a parábola do filho pródigo. O pai, ele era equilibrado em todos os aspectos, e os dois filhos eram desajustados. Um filho perdido fora de casa e um filho perdido dentro de casa. Importante também lembrar que o pai dos filhos desajustados na parábola representa Deus. Representa Deus, né? Mas o que é importante lembrar aqui é isso, é que a família, ela tem essa responsabilidade primeira na formação intelectual, moral, social e espiritual da família. A gente costuma dizer que coisa importante a gente traz de casa, não é isso? Coisa boa a gente traz de berço, né? As coisas de maior valor a gente traz de berço, e é verdade. As realidades mais profundas na minha vida veio do meu pai e da minha mãe. E eu tenho certeza que se eu procurar qualquer casal aqui, Adenilson, Graciele, Fábio e Marcela que está aqui, Chicão e Kátia, ele vai ver que pastora Carmen está aqui, pastora Márcia, vai falar assim, não, existiu sim, lá dentro do meu lar, realidades profundas que marcaram a minha vida, foram construídas dentro de nós, sejam boas e sejam ruins. Agora, vamos admitir, e nós temos que admitir, há um conflito, sim, de passagem de fé de geração em geração. E isso para nós é uma coisa que ocupa o nosso coração, preocupa o nosso coração e não é fácil. Eu tenho 2 filhos em casa. E esse conflito, eu quero dizer para você que ele não é novo. Esse conflito que nós vivemos, esse desafio que nós vivemos, essa preocupação que paira no nosso coração, o que será da minha filha quando ela tiver 15, 16, 25 anos, com quem ela vai casar, será que ela vai ter filho, será que ela vai frequentar culto, será que ela vai acordar domingo de manhã e falar assim, marido, vamos para o culto, como que vai ser, isso ocupa, né? Não, esse texto de Juízes aqui, ele é muito interessante. E ele é um texto assim muito preocupante. Porque esse texto de Juízes aqui, ele conta a história para a gente mais ou menos assim. Você é evangélico, seu neto vai ser macumbeiro. Porque é o que acontece aqui. Você é evangélico, seu neto vai servir outros deuses. Você é evangélico, seu neto não só não vai seguir a Deus, mas ele vai aborrecer a Deus. Ele vai entristecer a Deus. Ele vai causar tristeza no coração de Deus. É isso que acontece, né? Não, vai seguir lá quem? Vai adorar Exu, vai adorar Pomba Gíria, vai seguir 7 flechas, eu não sei quantas flechas. Você consegue imaginar um negócio desse? Paulo, você consegue imaginar um negócio desse? Não dá nem para imaginar, né? Gilmar, você já parou para pensar um negócio desse? Não, dá para imaginar, em nome de Jesus, não dá nem para a gente imaginar, né, irmãos?
Mas o que esse texto conta aqui é exatamente isso. Os netos de Josué abandonaram o Deus de Israel e serviram e adoraram a deuses estranhos, deuses pagãos. Quando esse povo entra na terra de Canaã, eles encontram com deuses pagãos, outras culturas, né? E ao invés de anunciar a Deus, ao invés de propagar o nome de Deus, ao invés de relatar os milagres que aconteceu no deserto, como eles chegaram ali, como a mão de Deus operou, diz que eles abraçaram outros deuses. Eles abraçaram, esse texto está dizendo isso. Claramente aqui nós vemos, principalmente no Velho Testamento, nós vamos ver exemplos de muitas gerações que aconteceram isso. Quando você entra no livro de Juízes, você vê isso bem claramente. Uma geração que se arrepende, se volta para Deus, Deus prospera, Deus guia, Deus dirige, Deus traz paz. A outra geração abandona, Deus traz juízo. É sempre assim. E aqui não é diferente, aqui nós vemos 3 gerações. A geração Josué, a geração que serviu a Deus, a geração filhos de Josué, a geração que conhecia a Deus, mas não viu os milagres de Deus, e a geração netos de Josué, que foi a geração que não viu os milagres de Deus e nem conhecia Deus, a terceira geração que abandonou o Deus de Israel. O que se diz a respeito dessa aqui geração Josué, é uma geração que conhecia Deus e as obras de Deus, é a geração que foi apenas testemunha do povo. A segunda geração aqui, a segunda geração, a geração dos filhos, foi uma geração que ela servia a Deus, mais ou menos. Mas foi uma geração que não viveu experiência de milagre. Eles não viram a experiência, eles não foram testemunha das obras de Deus. Eles só ouviram as histórias a respeito de Deus. Eles ouviram a história a respeito de como Deus tirou o povo do Egito, ouviu a história de como o povo se alimentava, só ouviu história. E a terceira geração não serviu a Deus e nem ouviu as histórias de Deus. Então, olha essas 3 gerações. Para ficar mais simples, conhecia Deus e as obras de Deus, a primeira. A segunda, não conhecia Deus, mas conhecia as histórias sobre Deus. E a terceira geração não conhecia nem a Deus e nem as obras de Deus. A primeira geração nós podemos dar o nome de compromisso. Geração compromisso. A segunda geração nós podemos dar o nome de café com leite. Café com leite. Geração compromisso e geração café com leite. E a terceira geração nós podemos dar o nome de crise. Você sabe o que é café com leite? Café com leite é aquilo que é mais ou menos. Não é nem café e nem leite. Isso é leite? Não, isso aqui tem café no meio. Isso é café? Não, tem leite no meio. É aquele negócio mais ou menos. É aquele negócio mais ou menos assim. Não sabe se serve ou se não serve a Deus. O filho olha para o pai e fala assim: meu pai serve a Deus ou não serve a Deus? Meu pai confia em Deus ou não confia em Deus? O meu pai, ele obedece os princípios da palavra de Deus ou ele não obedece? Ou meu pai obedece somente quando é conveniente ele obedecer os princípios da palavra de Deus? O meu pai, ele honra as pessoas de Deus ou ele não honra as pessoas de Deus? Isso é a geração café com leite. Tem um pé no barco e outro pé fora, né? Um princípio está claro nesse texto, muito claro. E qual é o princípio bíblico que está claro para você que está em casa? É o seguinte: todas as vezes que você tem um pai ou uma mãe que não sabe se serve a Deus ou se não serve a Deus, vai ter filho que não vai servir a Deus. Ele não vai ter filho café com leite. Esse é o café com leite, que não sabe se serve ou se não serve. Toda vez que temos pais, pai, mãe, homem, mulher, que não sabe se serve a Deus ou se não serve a Deus, eles vão ter filhos que não vão servir a Deus. Pastor, toda regra tem exceção, eu sei. Mas toda exceção, ela explica a regra. A regra é essa: você não andou com Deus direito, os seus filhos não vão andar direito nenhum. Você não confiou em Deus, seus filhos não vão confiar em Deus. Toda regra
tem exceção. Mas as exceções explicam a regra, porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Agora é o seguinte, olha só para você ver. Nessa primeira aqui, eu vou pegar 2 homens da Bíblia para mostrar para você como é que foi isso. Por exemplo, Abraão, homem que andou com Deus, tinha suas dificuldades, mas Abraão servia a Deus e confiava em Deus. O que Deus falava, ele obedecia, ele ia na direção com Deus. Deus pediu para Abraão aquilo que era mais precioso, e ele falou, não, aquilo que é mais precioso, eu entrego ao Senhor. Quem que foi filho de Abraão? Isaac. O que você sabe sobre Isaac? De Isaac a gente não sabe muita coisa, porque quando você olha a história de Isaac, os protagonistas da vida de Isaac, os filhos e a esposa, ele mesmo não, ele mesmo era devagar. Um historiador escreveu sobre Isaac o seguinte, tem 2 coisas importantes sobre Isaac. Primeiro, que ele era filho de um grande pai. E que ele foi pai de um grande filho. Mas ele mesmo era mais ou menos manipulado. Se você for ver a história da casa de Isaac, você vai ver que tem passividade, tem coisa que não era corrigida, tem coisa que não era bem falada, as coisas eram sempre mais ou menos, o diálogo não era muito acertado na casa de Isaac, quem dava as cartas não era Isaac, era a mulher de Isaac. Engano, mentira. Não, olha só, e aí... A história de Isaac é a história protagonizada aqui pela mulher e os filhos. E aí você tem quem? Jacó. E Jacó é o quê? Jacó é crise. Jacó vive de crise em crise, de crise em crise, de crise em crise. Por quê? Porque vivia crise dentro da casa do pai, vai viver crise, né? Crise profunda, né? Em relação ao pai. Jacó vive crise em relação à identidade indefinida. Jacó vive crise em relação ao relacionamento familiar. Aliás, a sua mãe, que era o vínculo que ele tinha com a mãe, ele não tinha vínculo com o pai. O vínculo de Jacó era com a mãe, não era com o pai. A Bíblia fala isso, mostra a história lá. E Jacó, ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus ele é transformado. E esse encontro é tão extraordinário que muda até o nome dele, de enganador malandro, passa a se chamar Israel. Ele luta com Deus, é uma crise. Abraão, compromisso, né? Isaac, café com leite, Jacó, crise. Você quer ver um outro exemplo? Davi, homem segundo o coração de Deus, teve lá suas páginas grampeadas, mas homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo um coração de Deus não é um homem que não peca, né? É o homem que peca e não esconde que pecou. É um homem que peca e assume o seu pecado, não dá desculpa para o seu pecado, não varre o seu pecado para debaixo do tapete. É um homem que peca e não racionaliza o seu pecado, tenta explicar para os outros que estava certo quando pecou. Homem segundo o coração de Deus, Davi. Impressionante o fato de Jesus entrar em Jerusalém e ser identificado como filho de Davi. A relação de Deus com Davi era uma das relações mais belas que a Bíblia Sagrada descreve. Homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi nós temos quem? Salomão. Quem era Salomão? Salomão era o cara que ele temia Deus, né? E ele viveu, ele fazia a vontade de Deus ou não? Salomão, sim ou não? E aí? Para quem sabe, Salomão começou super bem, né? Quando teve que fazer um pedido para Deus, o que Salomão fez? Ele pediu sabedoria a Deus. Mas se você fizer uma leitura do livro de Reis, lá no capítulo 11, você vai ver que Salomão morre. E Israel, ele está afundado na mais profunda idolatria que Israel já tinha tido naquela época. Nunca a nação de Israel foi tão idólatra quanto no final do reinado de Salomão. Porque Deus deu ordem explícita para ele, ao rei de Israel. Ele não podia acumular cavalo, ter muito dinheiro e ter muitas mulheres. Deus tem uma sabedoria, né, irmão? Porque isso aí é as 3 áreas que pega na nossa vida, né? Muito dinheiro, mulher, e cavalo.
Olha só, não pode acumular dinheiro, poderio militar, econômico e acumular mulher. Diz a Bíblia que, olha só, irmão, é um negócio complicado isso aqui, né? O cara tinha 700 mulheres, concubinas 1000. E Salomão, ele tinha uma estratégia muito interessante para poder aumentar o seu poder. Ele ia em um determinado lugar, achava uma mulher bonita, casava com ela. Quando casava com ela, ele recebia dote. Quando não recebia dote, ele mandava matar todo mundo. Agora eu sou casado, é meu, e acabou. Ele fazia isso, né? E o que acontece? Ele ia aumentando o território dele, matava todo mundo, casava com a moça, e você sabe, né? Mulher, quando quer uma coisa, é igual mulher quando não quer uma coisa. É isso, irmão. Mulher, quando quer uma coisa, aprenda isso, meu filho. É igual mulher, quando ela quer uma coisa, é igual mulher quando não quer uma coisa. Você pode perguntar para qualquer homem que é pescador. Toda vez que ele saiu de casa, que a mulher não autorizou, ele não pegou nenhuma piaba. Não pega. Eu fui pescar recentemente e tinha um Jonas lá, eu não sei quem era, irmão. Como que você identifica o Jonas quando você sai para pescar com ele? Você pergunta para ele o seguinte: como que ele se despediu da mulher? Se a mulher falou assim, então vai, então, é o Jonas. Se ela falar tipo assim, você que sabe, se você quiser ir, você vai. Ela está dizendo o seguinte: não pisa o pé fora dessa porta, porque senão você morre. Entendeu? Então, de vez em quando, a mulher, ela diz sim, ela está falando não. Quando ela diz não, ela diz sim. Entendeu? Então, você tem que saber interpretar isso. Mas o Salomão aqui, muita mulher, irmão, já viu como que é, né? A mulher chegava assim, Sassá, você está tão lindo hoje. Aí, quem é o homem que aguenta isso, irmão? Você está tão lindo, aí passa a mão aqui, beija o cangote do cara. Posso trazer um Deus da casa do meu pai aqui para Israel? Eu não vou contaminar, mas você sabe, eu tenho saudade, eu me sinto vazio. Aí traz. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim que Israel foi se enchendo de deuses por causa das mulheres de Salomão. E quando ele morre, o país estava afundado numa idolatria sem precedentes. Você acha que ele serviu a Deus ou foi café com leite? Quando Salomão morreu, quem que assumiu o reinado? Jeroboão. E o que aconteceu com Jeroboão? Dividiu o reino do norte, o reino do sul. O homem que anda com Deus e que não sabe se anda com Deus e não anda com Deus, geram filhos em crise. Agora, se você for pegar a linguagem do Novo Testamento, você vai encontrar o que é. O que nós estamos vendo aqui? É o homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. É o pai da égua, é o filho da égua e a égua. É isso. É isso que nós estamos vendo aqui. É o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. Onde entra a Bíblia nisso? No Salmo 78 diz o seguinte. Diz o seguinte, olha só, o Salmo 78 ele fala sobre isso aqui. Porque o Salmo 78 ele diz assim, essa geração conta para outra geração e conta para outra geração. É interessante. Contaremos às outras gerações os feitos do Senhor. Mas aqui em Deuteronômio chega e diz o seguinte, irmão, que não tem outra geração para contar. Olha essa recomendação de uma geração ensinar outra geração. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo que o que tens aprendido. Aí o que ele diz no verso 15? Que desde a infância sabe as sagradas palavras. Paulo diz isso para Timóteo, desde a infância. Olha aí, Fábio, a importância, desde a infância, você que tem criança pequena, você que tem menino pequeno, sabe as palavras para a salvação, né? Que há em Cristo Jesus. Paulo falando a Timóteo aqui, de uma fé que habitou na sua avó Loide, sua mãe Eunice, e agora permanece em você, transmita isso a homens fiéis.
Olha a importância do nosso compromisso com Deus, nós que somos homens e mulheres de Deus, que Deus tem colocado debaixo da nossa vida uma família, que tem colocado debaixo da nossa vida filhos. Irmão, querendo ou não, os nossos filhos, vai chegar um tempo, eles podem, e pode acontecer, deles pisar fora da cerca da fé. Não tem jeito. Porque criar filhos, como diz o Dr. James Dobson aqui, é da nossa direção para a autodireção, para a direção de Deus. Mas a parábola do filho pródigo também nos ensina um princípio muito interessante. Você que está em casa, é que quando o filho está no meio da crise, ele sabe para onde voltar. Ele sabe onde ele vai encontrar o chocolate quente, o leite quente, onde ele vai encontrar princípio, onde ele vai encontrar honra, porque quando ele estava no meio do chiqueiro de porco, ele falou assim: quantos na casa do meu pai, jornaleiros, tem café quente, tem roupa, tem tudo, e eu aqui padeço de fome. Essa segunda geração pode conhecer a Bíblia, pode ensinar a Bíblia, mas não conhece a Deus. Sabe achar versículos, histórias, não, irmãos, Davi e Golias, mas não conhece a Deus. Olha a importância da nossa vida com Deus e dos nossos filhos enxergarem isso em nós, e de nós levarmos os nossos filhos a ter essa experiência com Deus. Saber não resolve muita coisa. É isso aqui que eu estou tentando explicar, isso que eu estou tentando transmitir hoje de manhã. Porque o sujeito, ele pode tirar nota 10 em ética e atropelar uma pessoa na rua por estar embriagado. O que adianta conhecer sobre ética? O que adianta conhecer sobre moral? Não, eu estou falando aqui de uma experiência com Deus. Paulo diz assim: eu vejo que em você não é o que você conhece, a sã doutrina. Eu vejo que a sua fé não é uma fé fingida. E ele fala: de onde você recebeu essa fé? Da sua mãe Loide e da sua avó Eunice. Os meninos estavam tratando no papo do alto aqui sobre religiosidade. Que eles estavam dizendo que essa palavra religiosidade, ela ganhou uma conotação assim ruim. Mas ela não é para ser ruim, ela é boa. Porque religião vem de religare. É a minha prática de vida, que eu faço não para ser, eu faço porque eu sou. Eu faço não para ter. Eu faço porque a essência daquilo que eu sou é isso mesmo. E eu vivo essa minha experiência através do quê? Através da religião, através do meu contato com Deus, através disso tudo. Não é conteúdo na cabeça intelectual, é uma atitude em relação a Deus. Deuteronômio diz assim, ó, quando eles foram entrar na terra, isso que eles esqueceram. E nós estamos esquecendo disso. Nós estamos esquecendo disso. Ele diz assim, ó, essas palavras que eu te digo hoje estarão no seu coração, no teu coração, na tua interioridade. Não é conhecimento, é ter palavra de Deus dentro. E o que ele diz lá em Deuteronômio? Você vai ensinar isso aos seus filhos. Como? E aqui eu quero lembrar da frase que nós falamos no início da minha mensagem: ser pai não é para covardes. Como que você vai fazer com que essas palavras da lei estejam no coração dos seus filhos? Ele fala assim, ó, você vai ter persistência, você vai enfiar dentro da cachola. A ideia é essa, conversa com ela. Quando? Quando você estiver em casa, sentado, levantar-se, deitar. O que é isso, irmãos? É você ter tempo de qualidade espiritual com a sua família dentro de casa, né? Culto doméstico, olha a importância do culto doméstico. Pastor, nunca mais a gente teve culto, porque não está tendo grupo de comunhão, agora é com você, irmão. Você sabia que existem pessoas que estão há 7 meses que não participam de um culto, porque não consegue. O que é isso? Isso é religião ruim. Porque ela só consegue ser crente dentro da igreja. Fora da igreja ela não consegue ser crente, ela não consegue orar, ela não consegue sentar com os filhos e conversar. Ela só consegue fazer isso dentro da igreja. Agora, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, olha a importância da nossa relação com Deus. Olha a importância da minha conexão com Deus dentro da minha casa, com minha esposa. Olha a importância disso.
Porque já imaginou uma família 7 meses sem a oração? Já imaginou um pai e uma mãe e os filhos 7 meses sem orar? Sem ler Bíblia? Sem ter um momento devocional? Sem os filhos chegar, senta aqui que eu vou orar por você. Vem vocês dois aqui, abraça aqui que eu vou orar por vocês. Porque às vezes a pessoa ela só ora quando o pastor na igreja fala assim, vamos orar agora pelos filhos. Aí o cara lembra de orar pelos filhos. Mas se não está dentro da igreja, não lembra de orar pelos filhos. Principalmente porque nós vivemos numa geração muito narcisista, irmão. De pais que não estão preocupados com os filhos, pais que estão preocupados com eles mesmos. Com eles mesmos. Qual é o documentário que você falou sobre a internet? O Dilema das Redes. Aí para você que é pai, para o filho não, para você que é pai. Chama assim, O Dilema das Redes. Está lá na Netflix, assista para você ver. O Dilema das Redes. Olha lá para você ver. Você vê, nós somos de uma geração que os pais... Pifou aqui. Som. Tá voltando aqui. Não sei se eu apertei, mas tá vermelho aqui o botãozinho. Nós somos de uma geração que os pais casados, eles estão preocupados, irmão, como que eles vão sair na foto no Instagram. E os filhos indo para o inferno. Quantas curtidas eu tive, quantas visitações eu tive. Será que eu estou assim, será que eu estou assado? Essa é a geração. E é interessante, porque é muito parecida com essa geração que entrou na Terra. Porque o grande problema dessa geração aqui, foi que a geração entrou e eles foram fazer o quê? Foram construir casa, porque eles não tinham lugar, eles viviam em tenda. Eles foram construir casa, eles foram arar a terra, foram plantar, foram enriquecer, foram criar gado, foram criar criação. E naquela ânsia e naquela expectativa de crescer, esqueceram do essencial. Esqueceram do essencial. É interessante aqui a conversa diária, né? Não, o culto doméstico. Às vezes o telefone toca em casa, o pai diz, fala que eu não estou. Complicado, né, irmão? Fala que eu não estou aqui. Aí o filho pega e fala assim, obrigado. O filho pega e fala, meu pai tá, mas não quer falar com você não. Na hora do almoço, qual é o papo? A respeito do que você fala. O que me parece claro aqui é que nós vivemos numa geração que tem um valor quase que inegociável. O valor dessa geração não é pais e mães perfeitos, porque nós não seremos. Eu não sou o pai perfeito. Eu tenho as minhas dificuldades também, eu tenho as minhas limitações. Nós temos os nossos momentos de crise. Não, nós vivemos numa geração aqui que o valor dessa geração chama-se coerência. Seu filho não quer que você seja perfeito, ele quer que você seja coerente. Coerência é o seguinte, que é? Coerência é você diz uma coisa e vive outra. Você fala uma coisa e faz outra. Cada lugar você é do jeito que convém ser. No trabalho você é de um jeito, em casa você é de outro, nas redes sociais você é de outro. Seu filho pode olhar o seu WhatsApp, todas as conversas que você tem no seu WhatsApp? Tudo. Como é que é isso? Coerência. Eu estou falando isso aqui, irmãos, olha o seguinte, complicadíssimo isso, né? Tudo que você fala, essa geração, presta atenção, tudo, é uma coisa impressionante. Às vezes você está em um determinado lugar assim, parece que eles não estão ouvindo, daqui a pouco você está despercebido, ele vai, viu, a senhora estava falando o que mesmo? Mãe, lembra aquilo que a senhora falou assim? Pai, lembra aquilo que a senhora falou? Mais importante para a família é um ambiente, né? E aí o seguinte, nós precisamos olhar isso e prestar atenção nisso. Por isso é importante ensinar regra de que tem que viver. Não adianta ensinar a Bíblia todo dia para o seu filho, né? Mas nós temos que viver de maneira coerente diante de Deus e criar um ambiente que pode ensinar. Esse é o desafio. É assim,
O ambiente ensina. Isso é legal, né? Ó, o ambiente ensina. O ambiente ensina. Eu ensino. Né? Então é andar com Deus o tempo inteiro, de joelho, buscando, discernindo, buscando sabedoria. E a oração aqui é óbvio que vale para todas as áreas da nossa vida e familiar também. Meu enfoque aqui é pais e filhos, a questão é se ama a Deus, se não ama a Deus, como que você vive diante de Deus. O que nós precisamos no presente é um coração apaixonado por Jesus. É homens e mulheres que a gente possa viver de corpo e alma mesmo, e não ver por causa das circunstâncias, não deixar de vir no culto por causa disso, daquilo, sabe? Eu não vou no culto por causa disso, eu só gosto daquele pregador, eu só estou na igreja quando a todo momento. O desafio nosso é ensinar através da vida, através do ambiente, né? A gente ensina o que sabe, né? A gente ensina o que sabe, mas a gente ensina mesmo aquilo que a gente é. A gente ensina o que sabe, isso é bom. Intelecto é bom, conhecimento é bom. Mas a gente ensina mesmo aquilo que a gente é. E aquilo que a gente é, que é importante quando os nossos filhos, eles enfrentam crises. Porque eles vão passar por crises, eles vão enfrentar, irmãos. Nós vivemos em um mundo cruel. As escolas, irmãos, vou dizer uma coisa assim, para você que tem adolescente, irmãos, esse ambiente de adolescente, não se engane, Fábio, esse ambiente de escola é um ambiente cruel. Às vezes você fala assim, não, minha filha está na escola, aí você chega lá, você vê, ali tem muita criança cruel, tem muita criança desarranjada de cabeça, desarranjada de coração, tem muita criança, olha a importância da nossa vida para com a vida do nosso filho lá fora, quando ele for enfrentar essas coisas, porque eles vão enfrentar. Escola é ambiente de bullying, é ambiente de comparação, é ambiente de competição, é um ambiente, e aí você tem os professores, que não é mais aquela geração nossa antiga, que o sujeito ele ia para a escola somente preocupado em ensinar. Não é fácil. Então que esse ambiente, que esse lar, que essa casa, possa ser aquilo que nós cantamos, né? A minha casa será uma casa de bênção. Tem os seus problemas? Tem os seus problemas. Mas nós que somos pais e mães, temos que estar com o nosso coração alinhado e debruçado na palavra e diante de Deus. Porque é aí que Deus vai estar colocando a mão. E nos momentos difíceis, os nossos filhos vão ter para onde voltar. Porque eles terão. No momento difícil eu vou abandonar. Mas não adianta se abandonar no momento difícil. No momento difícil é que ele precisa de você. Ele precisa de você no momento difícil. Deus vai te ajudar. Mas coragem. Sabe o que Deus falou para Josué quando ele foi entrar na terra? Ser forte, corajoso, tenha coragem, bom ânimo. Bom ânimo. Hoje eu estava falando no culto das 7:30 da manhã, irmãos. Filhos é assim, Você acha que o seu filho te dá muito problema numa área? Aí o cara olha assim e fala assim, puxa vida, como que eu queria que meu filho fosse igual a fulana? Despachada, inteligente, não depende muito da mãe, do pai, resolve a vida, que legal, né? Aí o outro pai do outro lado está falando assim, Deus, põe um freio nessa menina, faz alguma coisa assim, faz alguma coisa assim. Aí o outro menino, o pai está orando assim, Deus, né? Porque todo mundo é diferente, irmão. O mais importante na vida dos nossos filhos é um pai e uma mãe ainda, com um coração contrito e quebrantado. Sabe o que o salmista Davi diz? Que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então nós temos que caminhar pelo caminho do exemplo e da oração, porque a oração ainda tem poder e nós devemos confiar e crer na oração. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. E eu quero convidar o grupo de louvor aqui nesse momento.
E que nós possamos assumir esse compromisso diante de Deus. Nós que temos lares, Deus confiou, seu irmão, sua família é a maior riqueza que existe. Seu pai, sua mãe é a maior riqueza que existe na sua vida. Não despreze. Essa semana uma avó da nossa igreja faleceu, Dona Marinalva, 84 anos. E eu pude chegar na Neide, né, que é a esposa do Jailson, e falar assim, ó, fique em paz no coração, você cumpriu a sua carreira, você combateu um bom combate, você fez tudo que você podia fazer para sua mãe na velhice, você cuidou dela com carinho, com amor. Olha, agora você vai viver uma nova fase. E ela estava em paz, ela falou assim, olha pastor, eu estou em paz, porque tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz. E eu sei que fez. Levou a mãe para a própria casa, ficou lá anos, um lugar especial para ela, um quartinho separado. Por causa daquela mãe, às vezes não podia vir no culto, não podia passear, não podia viajar, porque eu estou cuidando da minha mãe. Chegou uma hora que Deus recolheu. E quando a gente honra pai, quando a gente honra mãe, vou dizer uma coisa para você. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo que você põe a mão prospera. Tem muita gente, tem muito filho que não vai para frente hoje. Não é porque não tem conhecimento, não é porque não tem cunha, não é porque não tem preparo, não é porque não teve boa faculdade, é porque nunca honrou pai e mãe. Porque isso é promessa. Pastor, o que eu devo fazer? Faz uma jornada em direção ao seu pai, conversa com ele, meu pai morreu. Faz uma jornada com tio, com tia, com conhecido, com avô, com avó, com os amigos da infância, para você poder entender por que seu pai se comportava como se comportava, por que fazia o que fazia, e assim nós vamos sendo curados. Por trás, às vezes, dos erros dos nossos filhos não tem os nossos equívocos. Por trás dos erros dos nossos pais também existiam os equívocos dos nossos avós. Ou você pensa que vovô e vovó sempre foi anjo? Não, eles tiveram os momentos dele também. Meu avô era sangue ruim, filho, era sangue no zóio, chamava Silas, sangue ruim. A segunda mulher do meu avô, ele arrancou a orelha dela com a muleta, velho. Sabe que ele devia ser descendente de Pedro, porque Pedro arrancou a orelha dela com a espada, com a muleta, cara. Os netos tinham medo. É esse ambiente que minha mãe foi criada, e Deus teve misericórdia, porque era uma santa mulher de Deus. Minha mãe é um anjo. Está vendo? Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos interceder, você que está em casa nesse momento, vamos interceder pelos nossos filhos, pelo nosso lar, e aquilo que a gente não puder fazer, Deus vai fazer, aquilo que a gente não puder chegar, Deus vai chegar, Deus vai usar alguém, Deus vai colocar alguém lá, do lado, para falar, para trazer um discernimento, para trazer um toque, para trazer uma revelação. Às vezes nós não conseguimos, mas Deus tem os seus. Pai querido e amado, nós queremos nessa manhã te agradecer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido, Senhor, em nome de Jesus, no nosso coração, nesses dias, que nós estamos falando sobre família. Senhor, venha trazer no nosso coração discernimento, que nós possamos ser essa geração compromisso, que a gente não venha titubear entre dois caminhos, que nós possamos assumir a nossa responsabilidade de homens de Deus, de mulheres de Deus, de ditar o rumo, as normas, as regras, mais do que isso, de viver segundo a sua vontade e segundo o seu coração, porque há um poder, ó Pai, no exemplo, há um poder na vida, há uma coisa sobrenatural, quando nós inclinamos o nosso coração à Tua presença. Senhor, os nossos filhos estão vendo como nós tratamos as nossas esposas, os nossos filhos estão vendo como nós nos relacionamos com a igreja, os nossos filhos estão vendo como nós nos relacionamos com os nossos amigos, os nossos filhos estão vendo como nós nos relacionamos com pastores, com a empresa, com a sociedade, eles estão vendo. Nos ajuda a criar um ambiente que por si só Ele ensina, Ele mostra, Ele transforma, Ele dita as regras, Ele acolhe, Ele abraça, Ele beija.
nos ajuda a criar esse ambiente. Senhor, inclina o nosso coração para a Tua presença, porque sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. É assim que nós falamos essa manhã e te agradecemos pela Tua palavra. E se assim você crê, você aplauda ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus.